E agradecer, antes de tudo, muito a presença do professor Nabil Bonducci. A gente consegue imaginar o quão atribulada é a agenda dele, né? Então vale reforçar o agradecimento. E ele poupa apresentações, só a título de reforçar. O professor Nabil é professor aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP aqui de São Paulo. Trabalha já há bastante tempo com temas de política habitacional, né? Tem publicações já bastante consistentes nessa área. Cooperou com programas de habitação de interesse social aqui em São Paulo. Prestou consultorias no plano diretor de diversas cidades e atualmente é secretário municipal de cultura. Então, sem mais, passo então a palavra para o senador. Bom, boa tarde para todos, para todas, é um prazer estar aqui com vocês. Esse convite. Eu vou falar um pouquinho sobre as cidades no Brasil, em especial São Paulo, e falar um pouquinho do que nós, o que eu penso sobre cidade, que na verdade não é o que eu penso, é que toda uma geração, né, de arquitetos, de urbanistas, de pessoas que estão preocupadas com a sociedade brasileira, pensa sobre cidade, e falar um pouquinho também da minha experiência recente, seja na relatoria do Plano Diretor de São Paulo, né, que foi aprovado no ano passado, seja agora como secretário de Cultura. Na verdade, eu acho que isso faz parte de uma unidade maior, porque, na verdade, é uma visão sobre o que nós precisamos em São Paulo hoje. Né? E essa divisão entre cultura, urbanismo, meio ambiente, habitação, né? Vou pegar esses 4 temas, são 4 temas que eu tenho trabalhado bastante em diferentes lugares, e eu acho que cada vez mais eles estão conectados entre si. Né? E eu queria começar falando sobre isso, né? Que a cidade não pode ser vista como um conjunto de caixinhas, de setores. Aqui é educação, aqui é saúde, aqui é habitação, aqui é meio ambiente, aqui é urbanismo, desenvolvimento urbano, aqui é cultura. Nós precisamos pensar a cidade de maneira mais articulada e integral. E a minha experiência tem sido muito essa, porque eu tive a oportunidade aí ao longo desses 40 anos, vamos dizer assim, desde que eu entrei aqui na FAO, em 74, eu tenho tido a oportunidade de transitar um pouco por essas áreas. Tenho uma experiência acadêmica bastante grande na área de habitação, fiz muitas pesquisas na área de habitação, desde a minha primeira iniciação científica, que foi um estudo sobre a periferia de São Paulo, ainda nos anos 70, sobre como ela se formava, como que se produzia cidade informal, autoconstrução, passando depois por uma pesquisa histórica que começou em 80 e que, vamos dizer assim, talvez um ponto, pelo menos não sei se é o ponto final, mas um ponto de parada dela foi o ano passado apenas, quando eu lancei o meu livro Pioneiros da Habitação Social no Brasil. Estudei aí bastante profundidade, principalmente o período de 30 a 64, eu estudei todos os períodos, mas com maior profundidade o período de 30 a 64, uma pesquisa que bastante disciplinar de história social, de economia política, de urbanismo e arquitetura, que buscou resgatar a maneira como o Brasil enfrentou ou tentou enfrentar o problema urbano e o problema de habitação num período crucial, que é o período em que se dá o grande crescimento das cidades brasileiras, no momento em que a cidade e a população urbana supera a população rural dentro do Brasil e com enormes impactos sobre a questão urbana. Então, essa área de pesquisa, eu trabalhei muito na área de
né, de habitação, mas na área de gestão eu também trabalhei com habitação, né, no governo Erundina eu fui superintendente de habitação popular, num momento também importante, que é o momento da saída da ditadura, quando nós buscamos construir programas alternativos de habitação, né, toda uma geração que lutava naquele momento para superar o que tinha sido a política do BNH, política de produção de conjuntos uniformes, conjuntos onde a questão da arquitetura, a questão do urbanismo não eram colocados em primeiro plano. Então foi um momento importante do desenvolvimento de projetos como de urbanização de favelas, dos primeiros projetos de habitação em área central, da criação de programas de produção de habitação por autogestão, né, em mutirão, que significou uma ampla mobilização da comunidade, né, da sociedade, num momento de muita mobilização no movimento de moradia, né, no governo da prefeita Luiz Erundina de São Paulo. Participei nesse período, né, no período anterior e nesse período, pela criação de uma legislação nacional que pudesse possibilitar a reforma urbana no país, né, que gerou aí a emenda Iniciativa Popular da Constituição de 88, né, uma emenda que acabou gerando o Estatuto da Cidade depois de 13 anos. Mas além disso eu tive também uma experiência mais recente com o meio ambiente, fui secretário nacional de ambiente urbano, quando eu tive a oportunidade de implementar, regulamentar a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e começar a construir uma agenda nacional voltada para a questão ambiental urbana. Felizmente a assistência foi interrompida, foi dada devida prioridade para ela, inclusive, né, no governo federal, agora há 4 anos atrás. E, nesse momento, estou na Secretaria de Cultura, na gestão das políticas culturais do município. Né, depois de ter passado pela experiência do plano diretor de São Paulo, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui com vocês hoje. Então, essa experiência na Secretaria de Cultura é uma experiência que se dá num momento importante, porque é um momento em que nós buscamos consolidar a ideia de que a cultura não pode ser pensada simplesmente como um conjunto de eventos, né, ou pensada como uma política de elite, né? Uma política de elite mas tem que ser pensada na perspectiva da cidadania cultural e na relação entre cultura e cidade, né? Então, hoje, né, nós podemos dizer que São Paulo está bastante avançada no que diz respeito ao uso do espaço público para as manifestações culturais. Regulamentamos, depois de ter passado por um período aí onde o uso da cidade para a cultura foi reprimido, né, um período de proibição de uso do espaço público. Regulamentamos uma política para os artistas de rua, né. Hoje nós temos a possibilidade da cidade ser utilizada pelos artistas, as ruas, as calçadas, as praças, os parques, né. Existe uma regulamentação a respeito disso. Também uma política diferente em relação aos muros da cidade, superando a cidade, buscando superar, né, a cidade cinza e garantindo que a gente pudesse ter uma cidade onde as manifestações culturais podem ocupar os muros da cidade. Tivemos aí uma grande ação na Avenida 23 de Maio, com grafites. E várias outras ações que eu, se for o caso, aí, a gente pode depois conversar um pouco mais. Vou desligar aqui, porque senão é difícil. Então essa experiência recente agora na Secretaria de Cultura, na verdade, ela vem e ela é um desdobramento de uma ação que nós começamos nessa administração aqui do prefeito
na verdade, no debate sobre o plano diretor. O debate do plano diretor foi um debate muito intenso, um debate que mobilizou a sociedade, mobilizou vários atores. Eu tinha até uma apresentação que eu ia trazer aqui para vocês, eu achei que ia ficar muito cansativo para a minha apresentação, acho que o objetivo aqui também é de poder debater mais, e ficar muito extenso, apresentar de maneira, vamos dizer assim, de maneira completa o plano diretor, mas eu, em primeiro lugar, dizer que o plano diretor ele é resultado de um processo coletivo. Quando eu digo que ele é resultado de um processo coletivo, de fato, nós podemos dizer que esse plano diretor, eu também fui relator do plano diretor de 2002, então já tenho uma experiência grande no plano diretor, participei de plano diretores em algumas outras cidades, e esse processo aqui não é só que fizemos só na Câmara mais de por volta de 60, 70 audiências públicas, né, muitos debates, não é essa questão, né, número de audiências públicas, não é uma questão de ter aberto o processo de debate, ter feito consulta pública, ter recebido por volta de 10 mil contribuições, é que o processo participativo, né, no plano diretor, ele refletiu fortemente no resultado final. O resultado final do que é o plano diretor, ele não, ele pode dizer que ele não tem um autor, ele é um processo coletivo. E isso é muito importante para pensar as cidades, os desafios para as cidades, porque as cidades são espaços coletivos onde o conflito está permanentemente colocado. Nós temos um conflito sobre vários aspectos. Nós temos um conflito que é muito falado, que é o conflito imobiliário, sobre a terra. Isso é muito falado hoje. Então, a terra, né, sendo usada para o negócio imobiliário, né, que a terra como valor de troca, né, e temos a terra sendo usada como valor de uso. Né. Então esse é um conflito muito forte, muito presente, né, que o plano diretor buscou dar um certo equacionamento para isso, sempre baseado em muita disputa e com muito conflito, mas nós temos vários outros conflitos sobre a cidade. Nós temos inclusive conflito em relação a essa visão de cidade que eu vou apresentar aqui. Ou seja, uma visão de uma cidade que é usada, que seu espaço público é usado, isso é hoje fonte de muita disputa. Disputa porque quando você reúne muita gente num espaço restrito, além da disputa pela terra, porque a terra passa a ser muito valiosa, nós temos um conflito, temos disputa sobre qual é o modo de vida que as pessoas querem na cidade. Qual é o modo de vida que se quer, por exemplo, para a ocupação das praças da cidade, das ruas da cidade. Então hoje a gente tem conflitos em muitos lugares sobre, por exemplo, se devemos ou não ter manifestações culturais numa praça como a Praça Roosevelt. Nós temos uma associação de moradores da Praça Roosevelt que é contra que a praça seja utilizada para eventos culturais. Certo? Nós temos no caso do Minhocão, estou falando em temas que foram tratados no plano diretor, não quero ser muito sistemático aqui, até para a gente poder ter assuntos muito cotidianos da cidade que estão em disputa. Na discussão do Minhocão, conseguimos construir um consenso no plano diretor sobre a desativação do Minhocão para o uso de automóveis. Então o plano diretor coloca como objetivo a desativação do Minhocão como um dispositivo viário, mas sobre o que fazer sobre o Minhocão há uma disputa entre os que querem parque, os que querem o uso do Minhocão para atividades de cultura, para atividades de lazer, para atividades de recreação, e os que querem demolir o Minhocão. Eu acho que o Minhocão não é essência urbana, que de fato ele é, e que defende a sua demolição. Que acham que, inclusive, o Minhocão, além dos problemas que causam de impacto nas edificações, o uso cultural dele vai gerar um outro tipo de impacto nas edificações do entorno, que, segundo muitos moradores, é tão prejudicial quanto para o trânsito de veículos. Nós temos conflitos bastante intensos, por exemplo, sobre as festas de rua, as festas que acontecem na rua, embora sejam hoje manifestações culturais importantes, por exemplo, o carnaval de rua. São Paulo se transformou numa cidade onde o carnaval de rua virou uma festa importante. Até alguns anos atrás,
quem queria brincar no carnaval tinha que ir para o Rio, para Salvador, para Recife, para Ouro Preto, para São Luís do Parintins. Quer dizer, hoje São Paulo virou uma opção de rua e isso vai crescer. Né? A avaliação que nós temos, isso vai crescer muito. Mas tem moradores que não querem que os blocos desfilem nas ruas onde moram, né? Porque isso causa um tipo de impacto, de barulho, de movimento de gente. Né? Nós temos impacto, temos conflitos sobre o uso da calçada, né? Os bares que ocupam as calçadas, né? Ou outro tipo de uso das calçadas, com os moradores que também, né, têm restrição a respeito disso. Então, eu diria que a cidade é um fruto de muitos conflitos. E é claro que eu tenho um conflito que é um conflito de caráter mais econômico, né, que também é muito falado hoje. Então, as incorporadoras que querem usar o espaço da cidade para produzir edifícios que vão gerar vão gerar lucro, vão gerar valorização imobiliária, especulação imobiliária, né? E por outro lado, os vários outros usos possíveis do espaço da cidade, né? Seja o uso da habitação social, seja o uso da cultura, né? Seja a reservação para a questão do meio ambiente, né? Para a manutenção do espaço de preservação. Obviamente, esse conflito é um conflito muito importante, mas tem várias outras naturezas de conflitos que também acontecem dentro da cidade. Então, o plano diretor, que é o projeto que nós queremos para a cidade no futuro, ele não pode ficar, né, ele não pode ser objeto de um projeto, como era no passado. No passado, vamos pegar talvez o projeto urbanístico mais conhecido do país, mais famoso, né, o projeto de Brasília, né? Lúcio Costa, ele mesmo falou, né, no texto, né, do memorial, né, do plano piloto, que ele teve uma ideia e que se desvencilhou dessa ideia, colocando no papel em 24 folhas, né, de alguns croquis, né, que era o desenho de Brasília. Ele não conversou com ninguém sobre aquilo, né, não teve nenhum tipo de... Prestes Maia, quando sistematizou o plano de avenidas, né, em São Paulo nos anos 30, não conversou com ninguém. E o saber técnico legitimava as proposições. Hoje, quer dizer, nós avançamos, principalmente após o processo de democratização, o papel do urbanista, o papel dos arquitetos, de um demiurgo que tem propostas para a sociedade, vem constantemente se transformando no arquiteto, no urbanista, como aquele que vai, claro que tem que ter um domínio técnico, ele precisa ter um domínio da história do urbanismo, precisa ter um domínio, um conjunto de tecnicidades que os urbanistas aprendem na escola, que os alunos, a gente tenta ensinar para os alunos, mas um plano diretor ele tem que ser objeto de um processo amplo, de debate político, de debate, no fundo, o debate dos várias visões que existem sobre a cidade. Então, o plano diretor foi isso. E nós conseguimos avançar muito e conseguimos fazer com que esse processo de debate pudesse gerar uma força política que se expressasse no resultado. Então, eu vou falar aqui basicamente do processo que eu tive maior protagonismo, que é o processo da Câmara. Nós recebemos um projeto de lei do plano diretor que veio do Executivo, enviado pelo prefeito, que já quando enviou o projeto para a Câmara, disse que esse projeto é para ser debatido e para ser alterado, ser modificado, incorporado à sociedade, e eu tive a responsabilidade de ser o relator desse projeto. Então, nós iniciamos ali um processo com 45 audiências públicas, uma em cada subprefeitura, uma macro-regional, em cada macro-região da cidade, e mais 12 debates temáticos, meio ambiente, habitação, solo, mobilidade, gestão participativa, em suma, um conjunto de debates sobre o projeto original. E aí então a sociedade vai se manifestar, e em função desse processo, claro, de uma análise também que nós fizemos do projeto, nós que eu digo, o pessoal do meu gabinete, mas a análise que foi feita por milhares de pessoas que participaram desse processo, fora grupos específicos,
debates que foram feitos com vários grupos, né? O Euler foi um desses grupos, né, que está aqui presente. Em função disso tudo, nós elaboramos um substitutivo. Né? Substitutivo esse, então, é um novo projeto que expressou um pouco esse processo de debate. E esse substitutivo, o que buscou? Buscou, em primeiro lugar, né, para a gente pegar algumas linhas mestras, né, equilibrar o interesse econômico imobiliário de um lado e o interesse social, ambiental e cultural do outro. Né? Ou seja, trabalhar com a ideia de que, bom, nós temos aí os que usam a cidade como, usam a terra como matéria-prima para um investimento, né, que é o setor imobiliário, e os setores que são fragilizados dentro desse processo e que, portanto, precisam ser protegidos. Né? Ou seja, a habitação social, os espaços culturais, e isso foi uma novidade, é por isso que quando o prefeito me convidou para ser secretário de Habitação, e para muitas pessoas isso foi um pouco surpreendente, né? Porque eu tenho uma história muito mais vinculada academicamente, de gestão mesmo, área de urbanismo, de habitação. Né? Ele falou, bom, mas o plano diretor que vocês elaboraram é um plano diretor muito cultural. Né? E ele falou cultural não só porque os espaços culturais foram protegidos no plano diretor, foram criados um instrumento para proteger os espaços culturais, não só as áreas tombadas, mas os espaços culturais, por exemplo, como teatros, que hoje são ameaçados pelo processo imobiliário, né? Mas porque, como eu vou falar mais para frente, por detrás do plano diretor tem uma forma cultural, né, de ocupar a cidade. Né? Então, mais né, como eu falei aqui, proteção do social, né, ou seja, garantir as zonas especiais de interesse social, garantir que exista espaços na cidade reservados para habitação de interesse social, espaços reservados para as manifestações culturais e um espaço preservado, protegido para a questão ambiental. Isso não tem novidade, né, em tese. Hoje, né, 2014, né, como foi falado, não tem tanta novidade. Em 2002, né, foi uma novidade criar uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, porque não existia a ZEIS, né, anteriormente. Né? Mas o que foi novo agora, né, na questão das ZEIS, é que foi possível, e aí o movimento social teve um papel muito importante, uma adaptação, sobretudo, né, que foi a Câmara que participou das maiores audiências públicas, uma audiência pública com 3.000 pessoas, que todos os auditórios da Câmara estavam ocupados por pessoas transmitidas por telão e mais, né, uns 1.500 pessoas do lado de fora, acompanhando a audiência pública, que acampou na Câmara, que pressionou os vereadores, então o movimento social teve uma importância muito grande, e que, né, conquistou um conjunto de aspectos muito importantes. Não é só as leis, a ampliação das leis, as leis dobraram de área em relação a 2002, mas ZEIS ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, que eu vou falar sobre isso, que é um dos eixos estruturadores do plano diretor, mas umas ZEIS que eram focadas na habitação para a população de menos de 3 salários mínimos, superando então o modelo que se tinha nas ZEIS anteriores, que diluía de tal maneira, né, a faixa de renda a ser atendida que não conseguia beneficiar aqueles que têm a maior prioridade. E mais do que isso, né, a possibilidade de que recursos obtidos através do processo imobiliário, né, que é a outorga onerosa, sejam destinados para a compra de terra bem localizada para habitação. Né, ou seja, garantir que 30% dos recursos da outorga onerosa é o que passou, é o que se paga para se construir, para se verticalizar nas cidades, 30% daquilo que for obtido com a outorga onerosa fosse destinado para a compra de terra bem localizada para a produção de habitação de interesse social. 25% dos recursos de operação urbana voltados para a compra de terra de habitação de interesse social. A cota de solidariedade, que obriga que empreendimentos com mais de 20.000 metros quadrados tenham que destinar 10% ou do valor da terra ou 10% da terra para, né, a compra de terreno para habitação social. Ou seja, criar condições para que se produza habitação, né, de interesse social bem localizada na cidade.
do ponto de vista ambiental, a transformação dos parques propostos, que são 162 parques, em áreas de proteção ambiental, em zonas especiais de proteção ambiental, ou seja, em zonas que não se pode construir mais do que 10% de área construída em relação à área do terreno. Ou seja, protegendo aquelas áreas, mesmo que ainda sejam privadas, porque tem muitas áreas de parques que são propostas para parques, que são áreas privadas, que ficam, então, praticamente congeladas no processo imobiliário destinadas para a implantação dos parques. E muitas vezes vão demorar anos para poder serem implantados. E os espaços de interesse cultural, que eu já falei um pouco sobre isso. Então, esse equilíbrio entre o negócio imobiliário e as áreas de extensão protegidas é uma das questões centrais aí dentro da proposta do plano diretor. É claro que esse equilíbrio, ele se faz com maior ou menor peso de acordo com a força política que os vários setores sociais têm. Quando está no meio de um processo de disputa, evidentemente, se não tivesse havido a mobilização do movimento social, a gente não teria avançado tanto. Se o setor imobiliário não tivesse, de certa forma, abalado, porque o setor imobiliário foi alvo, como vocês conhecem, em 2013, de uma ação forte da prefeitura, quando se descobriu a máfia dos fiscais e a sonegação do ISS, e cerca de 50 empresas do mercado imobiliário estavam envolvidas dentro desse fraude, tudo isso fragilizou o setor para deixar de exercer aquela pressão que normalmente exerce e exerceu, certo? Continuou exercendo, mas relativamente fragilizado nesse contexto, que foi o contexto desse período, desses últimos anos, onde o setor imobiliário estava envolvido numa fraude, que era uma fraude que foi divulgada pela prefeitura dele, que levou aí os fiscais presos, etc. Eu tenho horário, né? Só que você disse que se terminar às 6h15, eu só quiser acompanhar. Bom, então isso é uma questão fundamental que nós teremos nesse conflito. Segunda questão que eu queria trazer para vocês, que é importante, é respeito à questão da mobilidade. O plano diretor, ele traz uma prioridade que também no discurso não é novidade, mas que no contexto de São Paulo, nessa segunda década do século XXI, passou a ser uma questão muito importante, que é a prioridade para o transporte coletivo e não motorizado. Isso implica, e vem implicando, também conflitos muito fortes. Por um lado, a gente tem um conflito pela terra, nós temos um conflito pelo uso do espaço público, nós temos um conflito sobre a maneira como as pessoas devem se mover dentro da cidade. Claro que o plano diretor trabalha com a ideia que nós vamos reduzir a necessidade das pessoas se moverem na cidade, porque essas são longas, buscando estimular a habitação mais próxima do centro expandido, onde está concentrado 70% do emprego da cidade, só 10% da população. Também o plano diretor tem, não vou falar de todos os aspectos, mas também tem uma proposta de levar atividades econômicas e o emprego para as regiões que concentram a maioria da população, com áreas específicas de desenvolvimento econômico. Tudo isso na perspectiva de tornar a vida um pouco mais fácil para os moradores da cidade, que hoje deslocam o distância gigante, porque a cidade se consolidou de uma maneira excludente e excluiu as áreas melhor localizadas da maior parte da população, e portanto levou a população para fora. Mas a mobilidade numa metrópole como São Paulo, em qualquer cidade média, a mobilidade ela existe, ela vai acontecer, é um aspecto positivo. Então, uma coisa positiva de morar numa metrópole é poder se deslocar no espaço, encontrar outras pessoas e desenvolver um amplo conjunto de atividades dispersas pelo território. Então, a questão da mobilidade é uma questão fundamental. E nós temos uma tradição, nós temos eu vou dizer que já é uma tradição,
eu costumo chamar que é uma anticultura, né, que é a anticultura do automóvel. Nossa cidade se formou, né, numa cultura ou numa anticultura do automóvel. Né? Por quê? Porque é uma cidade que privilegiou desde os anos 30, desde os anos 20, na verdade. Né? Eu falei aqui do plano de avenidas do Prestes Maia, que é o primeiro plano, assim, global da cidade. Ele só tinha o foco de abrir avenidas. E esse tem sido, né, ao longo da história, foi a principal intervenção do poder público sobre a cidade. Abria as avenidas, valorizava certos espaços, priorizava certas áreas em detrimento de outras e criava, através dessa abertura das avenidas, também novas frentes imobiliárias. Então, quando se abriu, né, para dar dois exemplos, né, quando se abriu a Faria Lima, né, se alargou a Faria Lima, se criou uma... Né, antes disso, quando se criou o anel no entorno do centro, chamado anel de radiação do Prestes Maia, também se criou ali um espaço de promoção imobiliária. A Faria Lima, ou a Berrini, ou a Roberto Marinho, né, são frentes imobiliárias abertas através de uma intervenção, né, relacionada com avenidas, as próprias marginais. Né? Então, a história da nossa cidade tem sido a história da intervenção do Estado, do poder público, sobre o viário da cidade, que fez com que o viário fosse priorizado em relação ao transporte coletivo praticamente ao longo desses últimos 70 anos dentro de São Paulo. Né? A ponto de, nos anos 60, 50 e 60, ter desativado um sistema de bondes e um sistema até de área de linhas exclusivas de transporte sobre trilhos, como era o Tramway da Cantareira, que é para a Zona Norte, ou o bonde de Santo Amaro, né, para ser desativado e transformar essas áreas em áreas de avenidas. Né, e para depois fazer um metrô em cima ou embaixo desses mesmos lugares, né, depois de ter destruído um sistema de transporte coletivo que existia. Então, é essa cultura que está ali, isso foi moldado dentro de uma perspectiva prudente. Porque, obviamente, né, o automóvel, ao longo da história, foi um bem adquirido apenas por um segmento privilegiado da sociedade, né, que, ao longo do tempo, né, foi se democratizando. Né, ele foi se democratizando. Era a elite da elite nos anos 30, que podia ter um automóvel, era a classe média alta que conseguia ter nos anos 50, tá certo? Já nos anos 80, 90, isso vai para a classe média como um todo, né? Mas mesmo assim, mesmo com a democratização, e hoje eu ia dizer, e hoje até mesmo setores para a baixa classe média, dos trabalhadores, né, dos trabalhadores assalariados mais melhor remunerados, etc., os trabalhadores já têm acesso ao automóvel, o acesso ao automóvel vai se democratizar. Apesar disso, né, ainda, né, do total de viagens, apenas 39% das viagens é feita por automóvel, dentro da cidade de São Paulo. Apesar de nós vivemos hoje num período de uma democratização ainda maior do automóvel do que tivemos em toda a história. Mas, né, a cidade foi montada para esse grupo privilegiado que usa o transporte individual, né, que é uma das formas mais excludentes, né, de apropriação do espaço público. Porque o espaço viário da cidade é um espaço público. Né? Na hora que, né, uma pessoa usa, né, uma área dentro do espaço público, em detrimento de muitas outras, né, na verdade, né, o que nós estamos tendo ali é fazendo com que aquele espaço ele seja um espaço privatizado. Então, né, essa reversão, ela busca-se ainda se conseguir viabilizar. E o plano diretor, ele opta claramente por priorizar o transporte público. Mas ele opta, em primeiro lugar, na articulação com o uso do solo. Né? Por quê? Porque estabelece que apenas ao longo dos eixos de transporte coletivo de massa, que é metrô, trem e corredores de ônibus, estruturados à esquerda, se permite um adensamento com maior grau de verticalização. Né? E se busca limitar
o adensamento dos chamados miolos, ou seja, as áreas mais distantes. De modo a fazer com que as pessoas sejam estimuladas a usar o transporte coletivo, e aí, então, restringindo a quantidade de garagens, ampliando as calçadas, exigindo a criação da largura das calçadas, e uma série de outras regras que não é o caso aqui de nós, né, nos referimos, com exceção de uma que eu acho muito importante, que é limitar o tamanho dos apartamentos. Então, ao longo desses eixos, né, os apartamentos que vierem as unidades habitacionais a serem construídas tem que ter uma área média máxima definida, certo? De modo a que, né, não aconteça aquilo que tem acontecido nos bairros mais privilegiados da cidade, onde o processo de verticalização tem gerado um desadensamento populacional, ou seja, um adensamento construtivo e um desadensamento populacional. Então, essa é um outro eixo estruturador importante do plano diretor. E concomitantemente com isso, né, e é importante dizer que não basta você ter diretrizes ou ter propostas do plano diretor. Né? Muitos né, estudiosos, os colegas meus, né, inclusive da FAO, né, têm visto, o plano diretor não serve para muita coisa porque ele não é, né, ele não gera efeitos concretos. Né? Então, um plano diretor só vai gerar efeitos concretos quando essa articulação entre o plano, os instrumentos que ele cria, que tem que necessariamente ser instrumentos aplicáveis, ou seja, que se aplicam a partir da aprovação do plano diretor, e a gestão, certo? Ou seja, as medidas concretas que a prefeitura toma. E aí, eu acho que nós temos uma outra feliz coincidência, uma feliz conjuntura, né, que foram as manifestações de junho de 2013. As manifestações de junho de 2013 tiveram três efeitos importantes. Por um lado, mostrou a grande satisfação da população das nossas cidades em relação ao nosso modelo de desenvolvimento como um todo. Certo? Então, isso muito forte nas cidades. Em segundo lugar, ela mostrou a prioridade, a centralidade da questão do transporte coletivo, ao colocar a questão da tarifa no centro do debate. Em terceiro lugar, né, ela fez parte de um conjunto de situações que fez com que a prefeitura perdesse sua capacidade de investimento. Né? Por quê? Primeiro, teve que subsidiar mais fortemente o transporte coletivo, a passagem de ônibus congelada, né? Posteriormente, mais recentemente, o passe livre para os estudantes, etc. Tudo isso gerou um aumento do subsídio ao transporte coletivo. Em segundo lugar, né, porque veio uma conjuntura onde o IPTU também, o aumento, o reajuste, a atualização do IPTU também foi barrada na justiça, né? E em terceiro lugar, as dificuldades, né, da prefeitura em relação à dívida da prefeitura. Né? Você sabe que hoje a prefeitura paga 13% de tudo que recebe para o pagamento da dívida. Tudo isso gerou uma situação de uma dificuldade orçamentária enorme na prefeitura. Isso, obviamente, é ruim, mas também tem seus aspectos positivos. E foi nessa conjuntura que o próprio prefeito percebeu, certo, que, né, tinha que pensar a questão da mobilidade da cidade em outra chave. É um momento, por exemplo, que ele cancela uma licitação, uma ordem de serviço, ou, na verdade, ele torna a ser feito, né, uma licitação que já tinha sido feita na licitação Kassab, que construiria onde estava previsto construir um túnel na Avenida Roberto Marinho, de 3,5 km, que iria construir todo o orçamento municipal. No momento que ele percebe, também não vai ter condição de fazer os corredores de ônibus como seria o ideal, né? Corredores à esquerda, com, né, todas as condições que implicam um investimento muito grande, mas que era necessário democratizar o uso do viário na cidade. Né? E aí, então, as faixas exclusivas, um grande movimento de criação das faixas exclusivas de ônibus e, posteriormente, das faixas de bicicletas, ciclovias
né? O que significa exatamente a democratização que eu chamo da reforma urbana no viário da cidade, né? Porque se permite que o viário da cidade possa ser utilizado de maneira mais eficiente pela maioria da população, né? Então, essa coincidência fez com que uma diretriz do plano diretor, uma proposta do plano diretor, que estava articulada, portanto, com a sua, né, com a concepção geral de cidade, pudesse estar, ao mesmo tempo, sendo implementada. E eu acho que essa talvez seja uma das questões importantes do plano diretor, em alguns aspectos, não é em todos, né? Temos muitos problemas para a implementação do plano diretor, por exemplo, na área da educação, né? Mas que é sair de uma discussão genérica de cidade, genérica de plano diretor de cidade que nós queremos, para implementar isso no imediato, né? Nas condições que estão colocadas. Então, se eu não posso fazer o que seria o ideal, que é um sistema estruturado de corredores de ônibus à esquerda, que não tem tanta interferência como é a faixa de ônibus à direita, mas vamos fazer à direita, vamos implantar, e se implantou então, quase 300 quilômetros de faixas de ônibus à direita, o que permite uma mobilidade, né, enorme para quem é de fora. Né? Não podemos fazer o plano ideal de ciclovias, mas vamos fazer as ciclovias na medida que for possível. Por quê? Porque nós precisamos mudar a chave, daí porque, né, o plano diretor é muito cultural, nós temos que mudar a chave da maneira como as pessoas usam a cidade. Então, mudar a chave, dizer assim, usar a bicicleta, usar o ônibus, vai ser mais eficiente e pode ser mais seguro do que usar o carro, pode ser mais rápido, né? Vamos usar o espaço público, que é um outro eixo fundamental, já falei um pouco no começo. Vamos usar o espaço público para que o espaço público vire um espaço vivo e não um espaço morto, né? Vamos abrir as fachadas dos edifícios, que são cercadas por muros, por grades, né, criando as fachadas ativas. Tudo isso são mudanças culturais, né? Mudanças que são de comportamento, que também não são feitas por decreto e por lei. Elas têm que ser feitas no cotidiano da cidade. E claro que aí as práticas urbanas, né, que as pessoas que usam a cidade, os segmentos sociais que estão, né, ativos, porque tudo isso se faz numa conjuntura que a cidade é viva. A cidade não é uma coisa que acontece porque o Estado quer que ela aconteça. Ela acontece porque existem forças sociais, existem coletivos, existem grupos, existem movimentos sociais, existe interesse econômico populado, existem visões conservadoras. E tudo isso está presente na cidade e está em conflito. Então, o plano diretor, ele aponta numa direção, a gestão aponta numa direção, em algumas áreas, em outras nem tanto, tá certo? Mas também tem um movimento da sociedade numa certa linha, numa certa direção, e eu acho que isso, sem dúvida, é um elemento que dialoga permanentemente com esse processo. Então, né, para finalizar, que né, é um pouco tempo que eu tenho, está 7 horas da moca, então, para uma outra atividade importante, né, que é a discussão sobre a geração do público de foro, né, que nós estamos debatendo na universidade. Eu queria concluir aqui dizendo o seguinte, que esse processo, né, que nós temos em São Paulo é um processo ainda, eu diria, incipiente, né, que não está consolidado, né, mas é um processo que aponta para uma cidade diferente daquela que nós temos. Para isso, né, nós vamos ter que ter políticas contínuas, né, vamos ter que ter uma mobilização da sociedade, né, vamos ter que, aos poucos, ir construindo, né, uma visão sobre a cidade, que é uma visão diferente daquela que foi consolidando, né, ao longo desses últimos 70 anos. E isso não é uma coisa simples, acho que vai exigir aí muito debate, é muito importante estar aqui conversando sobre isso. Eu sou otimista, apesar de às vezes, muita coisa que acontece na cidade, indicarem, né, uma outra perspectiva. Por que eu estou otimista? Porque eu acho que a sociedade está se organizando, tem muita gente pensando a cidade, tem muita gente vivendo a cidade, e nós temos que
né, temos que fazer com que essa força, né, que vem da cidade possa estar canalizada para ações públicas. E ali tem vários exemplos, eu não vou aqui me referir, nós temos vários exemplos onde isso tem sido possível. Eu tenho testemunha, eu tenho tido agente direto dentro do processo, acho que o diretor expressou um pouco esse processo e esse movimento. E eu acredito que, apesar da maré conservadora que está presente no país, né, de uma maneira geral, as ideias de mudança que estão presentes na cidade são ideias muito fortes e elas têm vigor, né, para poder se consolidar. Então é isso, obrigado. Obrigado, Renato. Passando então para as questões. Professor, os pontos positivos, os avanços, também acredito que tem um plano diretor referente às favelas em São Paulo. O plano diretor estabelece a questão da questão do plano, mas essas mais consolidadas já estão. Quais as mudanças que houveram? Quais avanços, né? Vamos pegar outras questões? Sim, de 3 em 3. Existe alguma previsão no plano diretor do projeto de locação social? Mais uma de habitação aí, se tiver para a gente já. De habitação, mas pode ser também. O plano diretor ou então a prefeitura tem alguma iniciativa visando o conceito de cidades inteligentes? Vocês falam que o plano diretor é uma visão do futuro da cidade. O setor comercial está falando muito nisso agora. Então, existe algum diálogo para tentar entender como a cidade tem que ser inteligente, de forma a servir a quem precisa servir e não a servir a uma retórica de mercado, que pode acontecer em breve? Tá. Bom, olha, em relação à questão das favelas, bom, eu diria que o plano diretor não traz grandes avanços em relação ao plano diretor de 2002. O plano de 2002 é realmente um plano que avançou muito em relação à questão das favelas. E avançou tanto que nós, não sei se a gente teria muito que avançar agora do ponto de vista da lei. Né? Eu vou falar sobre isso em seguida, porque eu acho que na lei nós avançamos muito em 2002. Eu vou dar só um exemplo para vocês importante. Eu fui superintendente no governo da Erundina. No primeiro ano do governo da Erundina, em 89, nós, depois de discutir muito, o movimento de habitação era muito forte, o movimento de favela era muito forte. A Erundina veio das favelas, né? Ela era assistente social que trabalhava com favela e tinha, como vereadora, coordenou um grande movimento de favela de São Paulo, que naquela época era muito forte, muita presença de organizações ligadas principalmente à igreja. Né? Hoje isso mudou, esse quadro mudou nas favelas. Foi mandado para a Câmara em 89 um projeto de regularização fundiária para 120 favelas em São Paulo. Esse projeto permaneceu 4 anos, ou 3 anos e meio na Câmara e não foi aprovado. E a resistência a aprovar o projeto era muito grande, porque isso significava reconhecer a posse da terra para quem nela vivia. Né? Em 2002, que se dá um ano depois da aprovação do Estatuto da Cidade, o plano diretor propôs a regularização das favelas na cidade. O projeto de lei foi enviado em relação a isso, foi aprovado com unanimidade dentro da Câmara. Né? Então isso já expressa um pouco a mudança em 10 anos, de 92 para 2002, a mudança sobre a visão que se tem sobre a necessidade do reconhecimento da favela. Foi uma conquista. Uma conquista que a gente pode achar que é pouco importante, né? Algumas pessoas menosprezam isso, mas claro que ainda existem reintegrações de posse. Né? No entanto, hoje, se um morador de uma favela, não falando das favelas públicas, que hoje, favela em área pública, a reintegração de posse não existe. Quer dizer, se existir uma reintegração de posse, o morador tem o direito a receber uma moradia
ou pelo menos receber uma bolsa aluguel, que pode ser ruim, mas quer dizer, ele recebe. Isso é impensável, isso é uma grande parte dos países da América Latina, para não ficar muito longe, em países da Ásia, da África, isso não existe. Esse direito que a pessoa que é despejada de uma favela poder ter uma bolsa aluguel ou poder ter uma outra moradia. Então foi um avanço importante. Nesse plano agora, eu diria que não avançou tanto, aliás, não avançou muito porque já tinha se avançado. Agora, o que não se avançou mesmo? Em fazer o que tem que ser feito na favela. Porque não adianta uma lei, né? Você pode ter uma lei de regularização que garante um direito. As favelas precisam ser urbanizadas, precisam ser regularizadas, tem que criar espaços públicos, tem que criar áreas comunitárias, tem que transformar aquela favela em cidade. E isso exige intervenção, investimento, projetos, obras, né? Em diálogo com a população. O plano diretor também criou uma outra coisa importante, que é o Conselho Gestor das EIs-1. As EIs-1 são as EIs voltadas para a favela. Então o plano diretor desenhou todas as áreas de favela como áreas que são destinadas à população de baixa renda e são destinadas à regularização e urbanização. Só criou também as EIs, o Conselho Gestor, ou seja, um conselho que é composto pelos moradores e pela prefeitura, que vai aprovar o plano de urbanização. Portanto, um plano de urbanização de favela não pode ser feito de cima para baixo. Precisaria, pela lei, passar. Só que na prática, né, como eu falei, nós temos dificuldades hoje na prefeitura. Né? A implementação do programa de urbanização de favela, ela é pífia. Quer dizer, e isso é o que eu falei, nós temos que ter, né, plano, lei, legislação, política, diretriz, nós temos que ter ação, gestão. E acho que as favelas é uma das questões que nós estamos extremamente mal dentro da Prefeitura de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Né? Não são intervenções fáceis, são intervenções complexas, difíceis, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que está muito atrasado. Em relação à questão que você levantou da locação social, o plano diretor criou um programa de moradia social, que é um programa voltado exatamente para a locação. A ideia de que, aliás, desculpe, é o serviço social da moradia. A ideia de serviço social da moradia é exatamente a ideia de que a moradia não deve ser repassada em propriedade, mas deve ser pensada como um serviço público. Né? Que cabe em alguns casos, acho que não cabe em qualquer caso, é uma longa discussão entre os especialistas da área da habitação, mas que abre, portanto, espaço para um programa de locação social ou um programa de concessão de moradia para a população de baixa renda, ou para um serviço de moradia, que seria uma ideia bastante avançada do ponto de vista de uma política social de habitação. Né? Ou seja, que a Prefeitura oferece um serviço, assim como oferece um serviço de educação, de saúde, um serviço de transporte coletivo, oferece um serviço de habitação. Né? Esse serviço social da moradia, no plano diretor estava previsto a sua regulamentação em 1 ano. Infelizmente, esse 1 ano foi vetado pelo prefeito, que disse que ia fazer, mas que não queria estar obrigado a fazer, mas infelizmente até hoje não foi regulamentado. Né? Eu acho que é uma das questões que nós precisamos, como eu falei, a implementação do plano diretor às vezes mais difícil do que a aprovação dele, até porque a coisa fica um pouco diluída e então está previsto no plano diretor, mas não está implementado. Em relação à questão de cidade inteligente, eu não gosto muito desse termo, cidade inteligente. Eu acho que uma cidade inteligente, por exemplo, é uma cidade que prioriza o transporte coletivo, certo? Uma cidade inteligente é uma cidade onde as pessoas podem usar, né, dar função social à terra, né? Porque, obviamente, se eu tenho um terreno vazio num lugar bem localizado, tá certo? Não é inteligente que aquele lugar fique ocioso, certo? Então, aliás, o plano diretor estabeleceu, então, que áreas ociosas
ou subutilizadas, elas devam ser notificadas pela prefeitura e, se não forem ocupadas no período de 1 ano de após a notificação, se não for feito um projeto, elas passam a pagar imposto progressivo. Também aí a prefeitura começou a notificar, mas a notificação é muito lenta, certo? Então, novamente, problema de gestão. Então, tem uma lei hoje que diz o seguinte: se o terreno está vazio, está subutilizado e está bem localizado, certo? Ele deveria ter um projeto, senão vai se pagar imposto progressivo. Agora, o tempo que isso levará até serem notificados todos os terrenos é um problema de gestão e existem dificuldades em relação a isso. Infelizmente, a gente tem uma situação hoje onde a máquina pública está muito desmontada. Eu fui estagiário há 40 anos atrás, há 38 anos atrás, na Secretaria do que hoje é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Naquela época, eu estou falando de quase 40 anos atrás, de 77, certo? Em 77, a Secretaria, na época não era nem Secretaria, chamava Coordenadoria Geral de Planejamento, COGEP, ela era talvez 4 ou 5 vezes maior do que é hoje a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? Então, a gente percebe como, e não é por acaso, né? Quer dizer, esse desmonte do setor público, né, responde também a uma visão de Estado, né, de Estado mínimo, de Estado, né, o mercado, a necessidade de fazer parcerias com o mercado, uma parceria com o setor privado, e, né, quer dizer, corresponde a essa visão neoliberal de cidades que vem desmontando o setor. A Superintendência de Habitação Popular, que eu dirigi no Enerondina há 25 anos atrás, era, sei lá, 5 vezes maior do que é hoje. Certo? Eu tinha uma equipe que a gente conseguia fazer um diálogo com as favelas. Eu tinha 13 diretorias regionais, né? Em cada região tinha uma diretoria, com assistente social, com arquiteto, com engenheiro, para ir dialogar com as favelas. Hoje não existe mais. Então, nós estamos... né, mas não fugir da tua pergunta, né, essa visão de cidade inteligente, um edifício inteligente, edifício que é todo automatizado, né, isso o mercado imobiliário hoje trabalha muito com essa visão, né, da automação, da alta tecnologia. Isso muitas vezes é um produto de marketing que é vendido, né? Eu acho que cidade inteligente, tem que pensar cidade inteligente como uma cidade que vamos dizer assim, que funciona melhor para o conjunto da população. Então, né, usar melhor o espaço viário, usar o espaço público, né? Você ter, por exemplo, hoje a gente tem muito apartamentos pequenos sendo vendidos, muita gente reclama, né, dos apartamentos pequenos, eu acho que, quer dizer, hoje, para a vida na cidade, de uma metrópole, ter apartamentos pequenos, ter apartamentos com garagem, certo? Corresponde a uma cidade inteligente, uma cidade que usa melhor o espaço que tem. Só que isso tem que ter como contrapartida, né, um espaço público de qualidade, onde as pessoas possam ter o centro cultural, onde elas possam ter as praças, possam ter os parques. Isso não é novo, né? Isso é um momento moderno já. Um momento moderno, quando essa longa pesquisa que eu fiz sobre habitação, né, nos anos 40, isso é o que se discutia, né? Se discutia exatamente, né, a ideia da habitação mínima, entendida como aquela habitação que corresponde às necessidades básicas, né, de um lugar para se ter intimidade, para se ter a vida íntima, ao mesmo tempo em que os edifícios, os conjuntos habitacionais, a cidade, têm espaços públicos de qualidade, onde se propicia, então, um outro tipo de sociabilidade, né, um outro tipo de encontro. E são uma cidade inteligente é uma cidade que as ruas, os espaços públicos estão ocupados, as calçadas são ocupadas, porque ela é uma cidade segura. Uma cidade burra é uma cidade que você tem muros de 3 metros de altura, com arame farpado, com câmaras, né? Normalmente poderia ser chamado de cidade inteligente, que tem câmaras que observam tudo, e uma calçada desertificada, né, onde os carros passam a 60 ou 80 km por hora, e tem um muro do outro lado, e as pessoas se sentem inseguras. É uma cidade burra,
né? Então, né, eu acho que a minha visão de cidade inteligente é um pouco essa, né? É claro que se a gente conseguir ter também, né, uma cidade, os edifícios que trabalhem com a economia, com a racionalização do uso da água, da energia, né? Todos os avanços que a tecnologia hoje permitem e que vão no sentido da sustentabilidade, no sentido do uso mais adequado, né, da cidade, tudo isso pode ser parte, né, desse projeto, né? Mas eu acho que tem muita coisa de planejamento e de práticas urbanas que estão muito mais ligadas à inteligência. E só para dar um último exemplo, né, cidade burra é aquela que as pessoas precisam ir para uma academia, certo? Para ficar numa esteira andando, né? E depois sair e entrar num carro, certo? Que está no subsolo, né, daquela academia, para ir para o subsolo da sua habitação, ao invés de andar 1 hora entre o lugar do trabalho, 40 minutos entre o lugar do trabalho e o local da moradia. E, né, é uma cidade mais barata e uma cidade mais viva. Professor, uma dúvida que chegar sobre as Outorga onerosa. O terreno ele tem coeficiente de ocupação que não pode passar para verticalizar a partir da área do terreno, quando vai verticalizar, vai pagar nessa outorga onerosa. Isso já virou lei, isso vai diminuir, quer dizer, extraia mais ladeira, né? Isso já virou lei, Isso está assim, ali. da prefeitura. Isso já é lei. Vai diminuir a especulação imobiliária, né, dos terrenos, já é lei. Plano diretor, quer dizer, isso é uma luta que nós vemos, para você ter uma ideia, isso é uma luta que vem de 91, na época da Erondina. O plano diretor da Erondina buscou criar isso, que é o coeficiente básico 1 para a cidade inteira. Né? O que é o coeficiente básico? Básico é o direito que o proprietário tem de construir. Então ele tem um direito de construir e tudo que é acima desse básico, ele tem que solicitar uma outorga do poder público. Certo? Até um limite máximo que é estabelecido pela lei de zoneamento, pela lei de ocupação do solo, por critérios ambientais e urbanísticos. Né? Então, para quem, né, não conhece muito esses termos, né, então o coeficiente máximo é o máximo que pode fazer, o básico é o que ele tem direito de fazer. Desde 81 tem que estabelecer o coeficiente 1, em 91 não foi aprovado nada na Câmara. Em 2002 foi uma longa batalha para nós consolidarmos a ideia de que existia um coeficiente básico, que pudesse existir um coeficiente básico, porque o mercado imobiliário, o Chekhov, na época, dizia o seguinte: não, tudo bem você ter o básico e o máximo, só que o básico é o que já existe hoje, como máximo. E você pode, então, pagar a outorga acima do máximo. Então, naquela época, foi uma longa batalha para nós consolidarmos a ideia de que você poderia abaixar, criar um básico abaixo do que era o máximo existente. Né? Mas não conseguimos colocar o coeficiente 1 para a cidade toda. Ele ficou coeficiente 1 em alguns lugares e 2 em outros. Esse foi o acordo que nós conseguimos. E agora, no plano diretor, finalmente consolidamos. Hoje, todo proprietário tem direito de construir uma vez a área do terreno. Né? Acima de uma vez, até o limite da lei de uso e ocupação do solo, é dado pela fórmula da outorga onerosa. Na fórmula da outorga onerosa entra o valor do terreno, que não é mais o valor venal. Essa foi outra modificação importante, né? Porque o valor venal está muito sujeito a essas disputas em torno do IPTU, né? Está muito defasado. Então foi estabelecido o valor do terreno, que é a partir de uma avaliação que é feita de mercado e anualmente publicado pela prefeitura, multiplicado então por fatores. Então tem um fator de interesse social. Então, por exemplo, a habitação de interesse social tem fator 0. Tá? Então fica 0. Então não paga outorga se você for fazer habitação de interesse social. Se for habitação de área pequena, tem um valor 0,6, mais ou menos. Se for de tamanho médio, 0,8. Se for habitação de mercado, de luxo, etc., 1, como planejamento. Se for um uso residencial, num lugar onde eu quero estimular o residencial é mais baixo, o fator do residencial, em relação ao fator do não residencial. Então, por exemplo,
nos jardins é mais barato o coeficiente do residencial do que não residencial, porque eu quero estimular a habitação naquela região. Então esse é um fator de planejamento. Então, é um fator de interesse social e um fator de planejamento que faz com que a gente possa ter um valor de outorga mais caro, onde e tudo que se constrói acima de um paga outorga onerosa. É o ideal? Ainda não sei, vamos poder ver onde, né, uma experiência que vai se ter, mas eu acho que é um avanço importante. Quer dizer, hoje São Paulo é uma cidade onde qualquer verticalização de mercado paga uma contrapartida para a prefeitura, uma parte, portanto, da chamada mais-valia, né, da valorização imobiliária gerada pelo empreendimento. Vamos pegar as últimas questões, então? Então, a minha não é exatamente a pergunta, mas você falou dos conflitos, né? Os vários conflitos que é a população da cidade. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre os usos da cultura, né? Os usos pela cultura, os tipos de conflito e o que se fazer para combater, o que vocês fazem para combater, né? Um pouco isso. Tem mais? Eu queria perguntar sobre o planejamento viário do plano de ciclofaixa, se ele já está tudo construído, de como vai ser essa malha, e está planejado a implementação, porque o que eu estou sentindo é que tem uma vontade de fazer, só que hoje ainda não dá para você conseguir direito ir de um lugar para o outro, se for longe, bicicleta é muito perigoso demais ainda. Então, eu quero saber esse planejamento junto com todo o sistema de transporte público, bicicleta, tudo que já tem uma coisa, daqui a 5 anos São Paulo vai ser assim. Professor, eu queria, como você mesmo falou, as diretrizes não são suficientes, né? A gente tem que ter um enfrentamento direto, e essa questão do modelo de mobilidade voltado para o transporte coletivo e meios não motorizados, a gente vê quantas reações isso vem gerar. Então é realmente um esforço de mudança cultural. E então eu queria saber quais os dispositivos e os atores com quem o poder público pode contar nesse embate diário. Minha questão é se parece que o plano diretor tem a intenção de criar uma cidade menos segregada economicamente. Como que o programa Minha Casa Minha Vida serve ou não serve para isso, assim, para além de questão de verba, mas no seu fundamento político mesmo? E qual que é a diferença do Minha Casa Minha Vida para o BNH? Infelizmente, Isso eu vou te convidar para fazer meu curso no segundo semestre, para dar um curso sobre habitação. Aí a gente pode... A segunda parte da sua pergunta, a primeira eu vou responder, tá? Porque eu tenho que falar sobre BNH, etc. Tem algumas semelhanças do Minha Casa Minha Vida com o BNH, mas o contexto é muito diferente. Vou começar pela tua pergunta, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que, bom, primeiro, que foi muito pouco aplicado no município de São Paulo, né? E é um programa que não se encaixa, não foi pensado por uma realidade como a de São Paulo, né? Ele, por exemplo, acho que hoje em São Paulo nós temos uma cidade que é necessário desenvolver produção de habitação em áreas consolidadas. Porque a cidade está consolidada, nós não temos... O plano diretor, não falei sobre isso, mas o plano diretor, por exemplo, recriou a zona rural para limitar o crescimento horizontal da cidade, né? E vocês sabem que o Minha Casa Minha Vida, onde tem sido construído em área de expansão urbana, né? A área de expansão urbana que não corresponde exatamente ao que eu entendo que é a necessidade em boa parte da cidade brasileira. Algumas cidades podem existir, eu não sou totalmente contra. Tem pessoas que acham que não pode existir habitação em área de expansão urbana, chamada periferia da cidade. Eu não tenho exatamente essa visão. Eu acho que dependendo do contexto urbano, você pode fazer habitação em área de expansão urbana, né?
Mesmo, já que você perguntou do BNH, né, mesmo no BNH, naquele momento, em São Paulo dos anos 70, certo? Construir um conjunto habitacional, não que a qualidade do conjunto de arquitetura e do urbanismo seja boa, mas um conjunto em Itaquera, certo? Que hoje é o Itaquera 1, que está do lado da estação de metrô de Itaquera e que está dentro da cidade, né? Tinha sentido pelas características do processo de crescimento da cidade naquele momento, certo? Não era uma cidade que crescia com uma tal velocidade que você ia ter expansão urbana. E, portanto, construir um conjunto habitacional numa região como Itaquera poderia ser uma localização adequada, desde que, obviamente, você estivesse criando ali cidade, e não só criando um grande dormitório de pessoas. Tá? Então, eu não sou contra. A gente tem cidades brasileiras que hoje crescem numa certa velocidade, que são cidades relativamente pequenas ou médias. Você pode construir habitação em áreas periféricas, desde que elas sejam bem produzidas, construídas. Aliás, a história da habitação, né, ao longo, né, do tempo, a gente pegar alguns lugares símbolos da produção de habitação social, como Amsterdã, por exemplo, né, a produção de habitação social como expansão urbana, projetada pelo Berlage nos anos 20, era uma área de expansão urbana. Em Frankfurt, não ia falar e comecei a falar, né? Em Frankfurt, em 30, nos governos social-democratas, que são, né, considerados um pouco as origens, né, da produção de habitação social, né, do movimento moderno, estava diretamente ligado ao planejamento e de expansão da cidade. Então não sou contra isso, só que numa cidade, não sou contra em tese. Isso tem que dialogar com o projeto de desenvolvimento da cidade. Mas numa cidade como São Paulo, eu tenho que produzir, seja no centro, na área intermediária ou mesmo na periferia, eu tenho que produzir habitação inserida dentro da cidade, nas áreas já consolidadas. Eu não tenho mais área de expansão. E o Minha Casa Minha Vida está muito montado para isso. Então, por exemplo, hoje eu devo ter uns 40 ou 50 prédios ocupados no centro de São Paulo. Se eu for lá em volta da Secretaria de Cultura, só assim, um raio de 200 metros, deve ter uns 20 prédios ocupados pelo movimento de moradia. Então, um prédio abandonado. O Minha Casa Minha Vida não dialoga, né, não permite com facilidade viabilizar a reforma daqueles edifícios para transformá-los em habitação de interesse social. Então, ele é inadequado para a realidade de São Paulo e, portanto, ele não contribui deste ponto de vista, né, para... Agora, ele tem um avanço muito importante, e é uma diferença importante em relação ao BNH. Né? Ele é o primeiro programa que tem um subsídio para a população de baixa renda, que é um subsídio que permite garantir o acesso à moradia para quem não tem renda, ou para quem tem uma renda muito baixa. Enquanto que o BNH, por exemplo, né, ele exigia renda mínima, exigia carteira assinada, né, um conjunto de condições para isso. Tá? Mas, eu vou deixar a tua para o final. Em relação à questão de mobilidade, né, existe um plano do governo da Haddad é terminar os 4 anos com 400 quilômetros de ciclovias. Nós estamos hoje em torno de 200, né? Então, tem um plano, mas esse plano não é um plano, vamos dizer assim, como eu falei aqui no começo, ele não é um plano que está detalhado nas últimas consequências, porque se fosse fazer assim, não ia fazer, certo? Quer dizer, isso é uma outra discussão também do planejamento numa cidade como São Paulo, que você leva muito tempo planejando e na hora de executar acabou o governo e você não mudou. Então ele trabalha com uma lógica de que era necessário criar uma condição melhor para o ciclista, para você ter mais ciclista na rua, para poder consolidar uma mudança cultural, que eu acho que está começando a acontecer. Você pega os índices de quantidade de pessoas que andam de bicicleta na cidade, aumentou muito. Agora vai inaugurar, claro que tem alguns projetos que estão mais sofisticados, e, por exemplo, a ciclovia da Paulista, que vai ser inaugurada agora, o mês que vem. A ciclovia da Paulista é já um planejamento mais elevado, um custo muito mais caro, e seria inviável de ser feito nos 400 quilômetros. Então, implantar um projeto que ele possa
vamos dizer assim, mudar um comportamento, ele é muito importante. E a gente espera-se que essa conexão entre as várias ciclovias comecem aos poucos a acontecer, e isso talvez traga uma... Assim, o governo usa isso em campanha assim, de visibilidade, mudança de comportamento, eu acho que tinha que ter um outro paralelo da galera planejando mesmo, fazendo simultâneo, entendeu? Não, mas está planejando, quer dizer, tem um grupo que estuda, que faz, só que quer dizer, também tem, né, também faz besteira, tem erros, tem, né, você também está aproveitando as próprias ruas, então você fala assim, tem muito buraco vai ter buraco na calçada, tem buraco no asfalto, vai ter buraco na ciclovia. Se você for pensar que toda a ciclovia, você vai recapear toda a via para poder fazer a ciclovia, você não vai, em vez de fazer 400, vamos fazer 40, certo? Mesma coisa o negócio do corredor de ônibus, se for querer fazer direitinho, você não faz. Aí quando você fala dos interesses, eu acho que nós estamos, quer dizer, tem várias questões em relação a essa questão dos interesses. Eu acho que tem uma questão do senso comum, certo? O senso comum está muito dentro da cultura do automóvel. Então, é impressionante como você vê. Eu falei que tem muito buraco no asfalto, mas tem mais buraco na calçada do que no asfalto. Tem muito lugar que você tem o calçamento para o carro, mas não tem para o pedestre, né? Então, né, nós temos aí existe uma cultura em relação a isso, né? E os proprietários do automóvel são muito poderosos, eles são influentes, são formadores de opinião, é a classe média, certo? A classe média pesa muito em São Paulo, e ela tem força política, e tem seus interlocutores, né? Então você vê, por exemplo, eu tive que travar vários debates na Câmara com os vereadores em função, né, dessa questão das ciclovias e dos corredores, das faixas ciclovias de ônibus, porque tem uma voz. E claro que você tem uma indústria automobilística que é muito poderosa sob vários pontos de vista, inclusive que emprega muita gente, porque representa uma porcentagem importante do PIB do país. E aí então, quando se fala que vai haver alguma mudança na questão da restrição ao uso do automóvel, né? Isso, claro que abala esse setor todo, que é uma comércio, não é a indústria, não é a Volkswagen, a Ford, daí para baixo é uma cadeia monstruosa, né? E termina lá na pequena oficininha da esquina das casas, e passa por trocentos, é uma cadeia produtiva enorme, né? Então, essa mudança de comportamento, ela também tem esses interesses que eu acho que ainda não acreditaram que essa mudança cultural pode acontecer, né? Porque, por exemplo, não compareceu, não vi ninguém da indústria automobilística ou do setor da cadeia produtiva, por exemplo, ao longo do debate do eleitor, um setor que não apareceu, certo? Para dizer, não, é melhor usar o automóvel, é melhor não demolir o minhocão, não desativar o minhocão, né? Então, mas poderá aparecer dependendo de como isso evolua com o tempo, né? Porque São Paulo também molda um pouco o país e tem alguns que acham que daqui a 2 anos vai mudar o prefeito, aí as faixas exclusivas vão deixar de ser exclusivas e tal, e a coisa vai voltar para trás, né? Por isso que é uma disputa política que... O meu ponto de interesse era quais são os atores, os dispositivos que apoiam e ajudam nesse enfrentamento. Não, eu acho que, por exemplo, nós tivemos um grande ator que não era ator há 10 anos atrás, que passou a ser, que são os cicloativistas. Cicloativistas hoje é um ator importante dentro da cidade. Outros são todo um setor, já entrando um pouco na sua questão, todo um setor que defende o uso de espaço público. Coletivos de cultura, muitos deles de cultura ou de cultura nacional. Nós temos hoje na Secretaria um programa que chama Redes e Ruas, né, que é um programa que apoia coletivos que estão exatamente nessa interface entre a cultura, o desenvolvimento urbano, né, a cultura digital, né, e é um conjunto de atores que hoje intervêm, mas são muitos, né, mas
não sei, dentro do contexto da cidade, o que isso representa numericamente, tá certo? Mas é um ator que defende fortemente isso. Acho que nós temos hoje os técnicos da área de transporte coletivo, tem um setor técnico que defende e advoga por essas teses de mobilidade. Bom, mas então respondendo a tua questão aí sobre grupos de cultura, eu diria o seguinte: eu realmente preciso correr porque olha, o que tem, um pouco isso que eu estava falando, quer dizer, hoje eu tenho muitos coletivos na cidade que atuam na área de cultura, e não é só no centro expandido, na periferia, tem grupos fortes, organizados, são muitos. Por exemplo, o VAI, que é um outro projeto importante na área de cultura, que é um projeto que, inclusive, eu sou autor do projeto de lei que gerou o VAI. Esse ano teve um edital que deram 1.500 projetos que se inscreveram, né? Quer dizer, um número muito significativo. Voltado para jovens de periferia, que estão fazendo projetos de cultura. Tá certo? Então nós temos aí uma efervescência cultural importante na cidade. Temos muitos conflitos dentro da cultura. Muitos conflitos, disputas, principalmente pelo recurso. Então, que parece uma coisa só, mas na verdade é assim: o teatro disputa pelo seu pedaço, a dança, dentro da dança tem a dança contemporânea, tem a dança afro e tem a dança clássica. Aí você tem um cinema e todos eles disputando os recursos, o fundo público restrito. Aí você tem o cinema, dentro do cinema você tem o cinema mais voltado para o mercado, né, que busca o cinema mais autoral, né? Aí você vai para a disputa entre o centro e periferia. Então os grupos coletivos da periferia falam assim: bom, por que se destina tanto orçamento para o teatro municipal, para ópera, para orquestra sinfônica e pouco para a periferia? Aí tem dentro da periferia as áreas que são relativamente atendidas e as que são totalmente excluídas. Então, eu vou para a cidade de Ademar, por exemplo, tem um equipamento de cultura, ou para Enem Matarazzo. Então, existe uma herança de carências muito forte, né? Isso, claro, que gera disputas. E tem uma questão, como eu falei antes, comportamental. Hoje a cidade de São Paulo vive um conflito muito grande inter associações e entidades, né? E aí eu acho que se eu quisesse ser bem simplista, eu diria que tem a turma do barulho e a turma do silêncio, certo? Tem gente que quer que a cidade seja, né, quanto mais túmulo ela for, melhor. Não tenha barulho, não tem ninguém na rua, que não tenha... As pessoas vão para o trabalho voltem para casa e fiquem, né, dentro de casa sem televisão, certo? E não muito alto para não incomodar o vizinho de cima nem de baixo, certo? E tem a turma do barulho, quer dizer, estou obviamente caracterizando, né? Que quer se encontrar no espaço da cidade, que quer fazer música na rua, que quer ir para o bar, que quer... Né? Então, né, é claro que eu estou caracterizando muito e o grande problema é como encontrar, porque, bom, bem ou mal, todos têm seu direito, certo? Quer dizer, eu acho que uma cidade de túmulo realmente está longe da cidade da visão de cidade que eu tenho, mas também acho que as pessoas têm direito a dormir, têm direito a ter o sossego, e esse é a grande questão, né, que existe dentro da cidade, né? Então, né, a gente tem que aí ter um papel de mediação para conseguir os melhores resultados. Mas é isso. Obrigado aí pelo convite e estou aqui recebendo o recado para eu não me atrasar. Já aconteceu. Então, obrigado e até a próxima.